Olá a todos, meu nome é Juliano Sérgio, eu sou médico nuclear aqui de Curitiba e para mim é um prazer estar aqui com vocês no canal do PET. Biópsia, a gente sabe que vem do latim significa ver a vida, é quando a gente retira um fragmento de tecido para análise de citologia ou de histologia e que essa confirmação diagnóstica é fundamental para definir o diagnóstico de muitas patologias, principalmente as patologias oncológicas quando a gente fala sobre câncer. Um pouquinho de história, os procedimentos de biópsia guiada por imagem, eles foram turbinados pelo desenvolvimento da fluoroscopia e Bled descreveu os primeiros procedimentos de biópsia guiada por imagem, né, ali na época da guerra, da Segunda Guerra Mundial, principalmente focado na retirada de fragmentos, de estilhaços de bala, etc., dos soldados que participaram dessa guerra. Desde então, houve essa história de amor contínuo entre os procedimentos de imagem e a biópsia percutânea. A gente sabe que a evolução aconteceu de forma muito importante dentro da radiologia, do raio-x, da tomografia, da mesma forma em relação à medicina nuclear, da cintilografia para as informações de PET, CT, e nesse contexto também a biópsia percutânea pôde acompanhar esse processo de evolução das imagens. A gente sabe ainda que PET, quando utilizado com FDG, que é fluordeoxiglicose, que é um açúcar, que a gente acompanha um mapa do consumo de açúcar dos nossos pacientes, e que um PET positivo ele pode determinar a instituição de uma terapia que tem morbimortalidade associada. Não são terapias completamente inócuas a esses pacientes. E que, portanto, a análise histológica e de biomarcadores ela vai ter uma enorme importância na definição terapêutica desses pacientes. Assim, a confirmação histológica pode ser particularmente difícil naqueles pacientes que têm um PET alterado, onde tem alteração só no componente metabólico do PET e não há uma correspondência de uma lesão anatômica na tomografia. E quando isso acontece, passa a ser um grande desafio clínico, porque você precisa instituir uma terapia sem ter a confirmação de que isso é efetivamente neoplasia ativa e qual é a característica dessa neoplasia em sendo uma neoplasia. Então aqui a gente tem um caso de um paciente de 57 anos, tabagista, com suspeita de câncer de pulmão, que foi submetido a uma biópsia guiada por tomografia de uma massa mediastinal que revelou um resultado inconclusivo. A gente vê que nessas imagens do PET do paciente, a lesão na massa mediastinal é essa daqui, né, na imagem de MIP tridimensional, e que boa parte dessa lesão, principalmente nessa região mais central e mais na parte medial da lesão, que há pouco metabolismo nessa região, e o metabolismo se concentra essencialmente nesta borda mais lateral e no componente mais posterior da lesão mediastinal. Isso aqui deve se representar nessa região central uma grande área de necrose, que, portanto, coleta de material nessa região pode ser inconclusiva por vir apenas células inflamatórias ou células que já não tenham representatividade do pulmão. Nós começamos a nossa linha de pesquisa de biópsia guiada por PET aqui em Curitiba em 2013. A gente publicou ao longo desses anos vários trabalhos que avaliaram o impacto de PET nesse cenário. O primeiro deles foi justamente para a gente avaliar a segurança do nosso procedimento, que foi bastante inovador. E eu destaco que dos nossos pacientes, quase 20% deles, nesses 130 pacientes iniciais, eles tinham uma biópsia prévia inconclusiva e que, portanto, o PET foi bem importante para investigar esses pacientes e confirmar a neoplasia. E como que a gente faz? Tudo inicia com uma consulta com o paciente, esse é o principal momento de contato com o paciente e os familiares, na minha opinião, é quando a gente vai informar sobre o que é o paciente, a gente vai avaliar a possibilidade da realização do procedimento e definir o método de imagem que vai guiar o procedimento. Eu solicito também exames de hemograma com contagem de plaquetas e o coagulograma para avaliar como é que está a coagulação do paciente. As contraindicações relativas são as plaquetas menos de 100 mil, alteração no coagulograma e a identificação de que não há um trajeto seguro para a coleta do material na biópsia.
Mas, de novo, a consulta ela é importantíssima para informar o paciente do procedimento, informar da possibilidade da gente ter complicações durante o procedimento e nada melhor do que uma boa comunicação para tranquilizar o paciente dizendo que o procedimento é muito tranquilo e que tem uma chance de risco pequena, mas que ela existe. Planejamento. Então, após a consulta e finalmente quando o paciente vai ser submetido à biópsia, de fato, o paciente é posicionado no equipamento de PET-CT, né? A gente procura colocar o paciente sempre numa posição mais confortável possível para evitar a movimentação, e aí é bem importante ter esse cuidado de, às vezes, usar uma almofada, um cobertor, para deixar o paciente da forma mais confortável possível, porque a biópsia, apesar de ser rápida, na grande maioria das vezes leva de 5 a 10 minutos para a realização, pode ser um procedimento. Depois disso, a gente faz a aquisição de uma tomografia da região de interesse. E a partir disso já inicia efetivamente o procedimento, com anestesia local, com ou sem sedação. Eu faço anestesia aqui, vocês podem ver o monitor dentro da sala e a escopia me ajuda muito na celeridade do procedimento para torná-lo mais rápido. Ela vai medindo a dose cumulativa também, de quanto você está se expondo à radiação durante a escopia do procedimento. E eu, preferencialmente, gosto muito de usar a sedação em todos os pacientes, sempre que possível, desde que não haja contraindicação. O anestesista me acompanha durante o procedimento para fazer isso, né? E a sedação, ela me deixa bastante tranquilo e também deixa o paciente numa situação tranquila, sem se movimentar, sem ansiedade que pode causar o procedimento durante a realização dele, porque, para mim, o mais importante é que o paciente permaneça o mais paradinho possível para a realização do mesmo de forma segura. Depois disso, aqui vocês veem a agulha da anestesia local e agora eu estou inserindo esta outra agulha que é o que a gente chama de agulha coaxial. A agulha coaxial é exatamente esse caninho que vai ficar colocado na borda da lesão e aí a gente retira essa parte central, o core dessa agulha, para depois introduzir a outra agulha que vai ser utilizada para a coleta do material. Eu uso muito, como eu já citei, a fluoroscopia, e aqui a gente vê exatamente o posicionamento da agulha na borda da lesão. Isso auxilia muito esse processo e torna ele mais rápido, mas obviamente não são todos os equipamentos que têm a escopia à disposição, e aí a gente pode utilizar outras técnicas, fazendo bloquinhos de pequenos blocos de tomografia durante a inserção da agulha. E na sequência, após puxar aquela parte central da agulha coaxial, eu vou utilizar essa agulha semiautomática e reparem nessa parte da agulha que é a agulha que vai efetivamente fazer a coleta do material. Ela tem essa parte bichanfrada, que a gente chama, que ela vai sair e entrar, vai ser disparada e é aqui que vai ficar o material que vai ser coletado. Existem diferentes tipos de agulha, diferentes fornecedores deste material, com diferentes calibres e diferentes tamanhos. E aí essa escolha é muito pessoal e normalmente representa também um embate entre quem faz o procedimento e o patologista. O patologista sempre vai querer uma biópsia com mais material, com mais fragmento, portanto, normalmente uma biópsia com uma agulha mais grossa, e quem está fazendo o procedimento tenta sempre utilizar uma agulha mais fina que confere menos chance de haver complicação no procedimento. E aí vocês estão vendo a introdução da agulha na região ali da coaxial, com o paciente posicionado, e a gente vai retirar os diversos. Quando a gente faz a biópsia guiada por PET, antes de coletar o material, já com a agulha coaxial, e aí é aquela lesão que a gente viu do primeiro paciente, a gente faz uma aquisição de um único FOV, com imagens de 1 ou 2 minutos, para se certificar que o posicionamento da agulha está naquela região da borda mais medial, onde tem o maior metabolismo. E aí a gente confirma isso para fazer
fazer a coleta do material. Antigamente a gente coletava para esse tipo de biópsias 3 ou 4 fragmentos, agora a gente tem coletado no mínimo 6, preferencialmente 8 fragmentos, porque as análises que são necessárias não são apenas da anatopatológico e da imunohistoquímica, a gente sabe a quantidade de marcadores que o paciente com suspeita de câncer de pulmão necessita, então cada vez mais a gente precisa de mais material, e aqui vocês veem a coleta na região mais lateral daquela lesão. Aqui está a coleta desses fragmentos, depois com uma outra agulha a gente retira daí, uma imagem ampliada, a gente vê que a quantidade de fragmento ela é bastante pequena e por isso que é necessário muitas vezes retirar vários fragmentos para ter material suficiente. Outra questão que é bem interessante é a realização da congelação durante o ato de coleta. Então, na verdade, nós aqui na clínica, via de regra, a gente está em 3 médicos, eu realizando a coleta do material, o anestesista realizando a sedação de forma segura e o patologista para fazer a congelação. E aí, na retirada do primeiro fragmento, o patologista vai olhar a qualidade desse material e me dizer se ele é suficiente para fazer a análise. Aqui uma foto desta biópsia que a patologista, a doutora Sakamoto, inclui, inclusive no laudo, uma imagenzinha do PET, e a gente vê que alguns fragmentos desse paciente com um volume de doença bastante grande, ainda assim a gente teve células adiposas apenas, células musculares, e outros fragmentos mostraram efetivamente que o paciente tinha linfoma de Hodgkin. Então, a patologia ela ajuda bastante também a diminuir a probabilidade de ter um resultado que seja inconclusivo. Então, às vezes, a doutora Sakamoto me diz, não, essa região tem muita célula inviável, então preciso de mais material, e isso vai contribuindo para que o nosso procedimento seja cada vez mais assertivo e trazendo melhores resultados. Os tipos de acesso são vários dentro dos procedimentos. O mais utilizado, obviamente, é o acesso direto, onde a gente vem com a agulha diretamente na lesão. Aqui vocês estão vendo um paciente com uma massa pulmonar grande, com aumento de metabolismo heterogêneo, já também com comprometimento em linfonodo, e a realização da biópsia para a coleta do material dessa lesão com um acesso direto, simples, perpendicular à pleura, numa posição pronada. Já esse paciente com uma imagem de PET muito semelhante ao paciente anterior, tem a massa pulmonar, tem linfonodos comprometidos já e também acesso direto para a coleta do material que revelou um resultado final de tuberculose nesse paciente. Então, é fundamental para a instituição de terapia de pacientes que têm suspeita de câncer, você ter essa confirmação para que esses pacientes possam ser tratados. E a biópsia percutânea ela é muito útil nesse cenário, por ser um procedimento minimamente invasivo, a gente evita daí um procedimento mais invasivo, como uma biópsia cirúrgica, que era a alternativa que a gente tinha para esses pacientes no passado. O paciente precisava ir para o centro cirúrgico, cortar, abrir tudo mais, tempo de recuperação, muitas vezes UTI, complicações do procedimento. E a gente abrevia muito essa investigação realizando o PET e já na sequência a biópsia numa única visita ao paciente. Poucos dias depois a patologia já entrega esse resultado. No caso de câncer, o paciente já está estadiado, avaliado a extensão da doença, contribuindo para a definição do tratamento que esse paciente necessita, de forma bem precoce, e a gente sabe o quanto isso é importante no paciente oncológico. O tempo é vida. Existem algumas alternativas de acesso paravertebral, principalmente. Aqui tem um bem interessante para acesso ao mediastino posterior desses pacientes. Claro que existem outras ferramentas, não só a biópsia percutânea nesses casos, como o EBUS, por exemplo, que é uma técnica super interessante, mas às vezes quando você precisa de core mesmo, de mais material, a biópsia percutânea é uma alternativa boa, e o que a gente pode fazer é justamente injetar solução salina aqui na região paravertebral, entre a pleura e essa região de partes moles paravertebral, para dilatar esse espaço, abrir mais, para que a gente possa passar a agulha com mais tranquilidade, e aqui tem um exemplo exatamente disso. A gente via que a janela era bem estreita nessa região entre a pleura e o corpo vertebral, e a gente dilata com solução fisiológica, abrindo mais espaço, conseguindo entrar no mediastino posterior e coletar material suficiente de core para fazer as análises nesse. Claro que a gente está falando de um procedimento que é minimamente invasivo, mas ele é invasivo, ainda assim a gente tem que estar sempre preparado para
atuar em eventuais complicações. Aqui tem um paciente com múltiplos nódulos pulmonares, essa massa pulmonar bem grande com acentuado aumento de metabolismo, né? A gente vê que na realização dessa biópsia o acesso direto não foi realizado porque a gente tem interposição aqui de ossos importantes do ombro, né? Tem húmero, escápula que atrapalham e a gente teve que obliquar a entrada da agulha para a coleta desse material e houve a formação desse pequeno pneumotórax aqui na região. Mesmo assim, a gente continua a biópsia com o paciente assintomático para a coleta do material. Não é um impeditivo, a gente não precisa parar o procedimento por causa do pneumotórax quando ele é pequeno em paciente assintomático. E ainda assim coletamos o material necessário para fechar o diagnóstico. Esse paciente tinha tido um histórico de câncer de pulmão e apresentava essas lesões pulmonares bilateralmente, havia suspeita de que isso poderia ser eventualmente um segundo primário, ou podia ser metastático, e confirmou nesse paciente, no caso, de forma muito interessante, que na verdade era um segundo primário. Já essa paciente de 36 anos, com câncer de mama metastático, foi submetida à cirurgia e radioterapia, apresentou esse nódulo pulmonar, uma tomografia de controle com aumento discreto do metabolismo, mas claramente com aumento de metabolismo, justificando a necessidade de confirmação diagnóstica, porque isso obviamente poderia ser um nódulo infeccioso ou alguma outra alteração, e aí foi realizada a biópsia. O nódulo ele era mais anteriorizado, como vocês podem ver aqui, mas nessa região estava passando vasos importantes aí, da subclávia nesse paciente, que não permitiu o acesso anterior, que era mais próximo para chegar na lesão, e que, portanto, a gente teve que planejar um acesso posterior para o acesso. Quanto mais pulmão a gente percorre, maior é a chance da gente ter pneumotórax nesses pacientes. E aí, nessa paciente aconteceu um pneumotórax maior do que aquele caso anterior. Essa paciente continuou assintomática com boa saturação, mas por conta desse pneumotórax um pouco maior, ela foi submetida à observação por 24 horas no hospital e o cirurgião torácico não achou necessária a drenagem nesse caso. Mas pneumotórax maiores do que isso são muito, muito raros, mas ainda assim a gente tem que estar preparado. Às vezes que isso acontece, pode ser necessária a drenagem ali imediata e a gente tem que estar sempre preparado para. Já esse outro caso era um restadiamento de seminoma, o paciente apresentava esses pequenos nódulos pulmonares com uma característica inespecífica, daí a necessidade da realização da biópsia, foi coletado uma e depois de um tempo o paciente passou a apresentar um quadro de hipotensão e na avaliação de toma de controle a gente viu esse hemotórax maciço no paciente, aqui importantíssimo, com descompensação, foi submetido à cirurgia para controle e era um vaso intercostal que estava sangrando ali. Curiosamente, o resultado da patologia desse nódulo foi diagnóstico e mostrou que, na verdade, era um nódulo inflamatório e que não tinha relação com o seminoma. As vantagens do nosso... Obviamente, a seleção do alvo baseado no metabolismo ela é bem interessante para as lesões pulmonares que têm metabolismo heterogêneo. Então, quando você tem, como nesse caso, uma grande massa pulmonar, onde apenas parte dela apresenta aumento do metabolismo de forma significativa, então essa informação ela pode ser bastante útil para colocar a agulha no local mais suspeito para ter uma biópsia mais eficiente. Outro caso como esse, a gente vê que a massa pulmonar ela é enorme, a região de metabolismo ela só em parte dessa lesão, e aí posicionar a agulha e coletar esse material dessa região ela é fundamental para ter um diagnóstico. Ou lesões que são apenas metabolicamente ativas. Esse é o caso de um paciente com câncer de pâncreas já operado, com uma lesão hepática apenas identificada no metabolismo, né? A tomografia ela é bem inocente, aí esse caso ter a informação metabólica no momento e fazer aquele FOV adicional para saber se a agulha está no lugar certo, ela é fundamental para a coleta do material de forma apropriada. Curiosamente, a patologia desse caso não mostrou que isso era metastático nesse paciente com câncer de pâncreas, era na verdade uma hepatite focal neste paciente.
E esse caso também bastante interessante, um reestadiamento de um linfoma difuso de grandes células B. A gente vê que na axila direita tem diversos linfonodos, só 2 deles com aumento de metabolismo, e aí realizar essa biópsia guiada por ultrassom ou apenas por tomografia é muito difícil, com o reposicionamento do paciente, saber qual exatamente é o linfonodo comprometido. E aí o PET também é muito útil para guiar o procedimento. Ou mesmo nas lesões ósseas, a gente pode ver nesse paciente com diversas áreas de aumento do metabolismo no esqueleto, mas que não há correspondente anatômico na tumor desse paciente. Então, realizar a biópsia com a informação metabólica acaba sendo fundamental para posicionar a agulha no local certo, já que não há alteração expressiva na tomografia desse paciente. Então, daí nele foi coletado material de 2 lesões aí no ilíaco. Tanto de PET com FDG quanto de PET PSMA, o racional é absolutamente o mesmo. Então, no PET PSMA é bastante frequente, a gente vê as alterações no esqueleto, as metástases ósseas sem correspondente anatômico. Isso pode ser um desafio para essa confirmação diagnóstica para a instituição da terapia nesses pacientes. E aqui a gente vê a biópsia dessa lesão de PSMA positiva, que revelou que o paciente efetivamente tinha acometimento secundário do câncer de próstata. Enquanto esse paciente de PSMA mostrou a lesão na próstata com um SUV bastante acentuado, SUV de 19, essa área focal em arco costal com SUV de 3,1, que o colega oncologista achou importante a confirmação de que isso era realmente um processo benigno, um processo inflamatório, provavelmente relacionado a um trauma neste paciente, para excluir que esse paciente não era um paciente com metástase à distância, tinha apenas recidiva local. E a patologia confirmou exatamente que era só um processo inflamatório, que não havia neoplasia ativa nesse arco costal. Na grande maioria das vezes, esse achado nem precisa de confirmação por biópsia. A gente sabe que lesões, áreas de aumento de expressão de PSMA em uma única lesão em arco costal, que isso, via de regra, na grande, vasta maioria das vezes, é só inflamatório. As desvantagens do nosso método, ele tem um tempo um pouquinho maior do que o tempo da biópsia guiada apenas por tomografia, são aqueles minutinhos, 1 ou 2 minutos do FOV adicional do PET. O custo, que obviamente é o custo do PET, é um custo maior do que o custo da tomografia, e tanto a tomografia quanto o PET eles envolvem radiação quando comparada à biópsia guiada por... Nós avaliamos, como eu disse há poucos minutos, que a biópsia ela traz um benefício quando comparada com a biópsia tomografia. É claro que a grande maioria dos pacientes não precisa da biópsia guiada por PET. A biópsia por tomografia, na maioria dos casos, ela é suficiente para fechar o diagnóstico. A biópsia guiada por PET representa um papel importante nesses casos que são, obviamente, mais desafiadores. Eu reservaria nessas situações onde você tem o componente metabólico muito mais importante do que o componente de alteração anatômica para a coleta desses materiais. Então, o take-home message é exatamente isso. A gente vai escolher o método baseado na característica da lesão, no tipo do paciente, no tipo da lesão do paciente e, obviamente, também na afinidade do colega que realiza o procedimento com os procedimentos de imagem. E a biópsia guiada por PET, a gente pode utilizar, obviamente, uma fusão cognitiva, né? A gente pode estudar uma informação do PET e, baseada nessa informação do PET, fazer uma biópsia guiada por tomografia, ou em alguns casos a gente sabe que é fundamental a aquisição real-time do PET para a realização do procedimento. Isso vai muito do ponto de vista da logística e da estratégia desses pacientes. Concluindo, então, a biópsia guiada por PET-CT é um procedimento seguro e pode otimizar a acurácia de biópsias guiadas em casos selecionados, e as lesões que são PET-CT positivas com limitada caracterização anatômica ou mesmo sem alterações morfológicas à tomografia são acessíveis para a biópsia percutânea guiada por PET. Com isso, eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Convido também a participarem do Congresso ALASBIM esse ano, que vai ser realizado no Brasil.
e com transmissão online, vocês podem acessar as informações no site da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear e fazer a inscrição de vocês. Lembrando que para os sócios da SBMN a inscrição é gratuita. Muito obrigado e espero revê-los em breve.